Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, falando acerca da mordomia cristã. Hoje, amados irmãos, eu quero praticamente encerrar um pouquinho esse assunto sobre a ganância. E quero vos falar sobre que precisamos nos submeter à vontade de Deus. Embora, amado, vivamos numa época de total individualismo, época de independência caracterizada por greves, tumultos e rebeliões, motivada por esse desejo de independência. Qual deve ser a atitude de um cristão nesta época em que o ser humano se tornou ganancioso, o ser humano se tornou individualista? De tal maneira, precisamos depender de Deus, que a nossa vida precisa ser uma vida de realização por meio do Espírito de Deus, por meio da sua vontade. Precisamos confiar-lhe os nossos caminhos. Precisamos pedir que Deus dirija os nossos passos. A atitude coerente é expor o nosso desejo e a nossa petição ao nosso Pai Celeste. E então, em perfeita segurança, devemos confiar tudo a Ele. Tudo é dele, amado. Sabemos que Deus nos ouve se pedirmos em harmonia com a sua vontade. A palavra de Deus, existe um salmo que diz que dos céus pertencem os céus e a terra. Então precisamos crer que, sendo propriedade de Deus, e que Ele nos chamou para sermos um mordomos de tudo aquilo que Ele nos deu, então precisamos confiar na sua vontade. Precisamos insistir em nossas petições e acreditando na presença do seu Espírito Santo e nos submeter ao Espírito de Deus. A nossa oração deve tomar uma forma de intercessão, de clamor, de petição, amado. Nossa vida não deve ser aquilo que planejamos, que nós desejamos, mas o que Deus deseja. Nossa vida deve ser, então, apresentada para Deus e dizer para Ele: Senhor, cumpra-se a tua vontade em minha vida. Deve ser simples a operação da sua vontade em nossa vida. O desafio que nos é lançado é descobrir a própria vontade de Deus em nossa vida. Não temos, amado, capacidade por nós mesmos, não temos sabedoria suficiente para planejar nossa própria vida. Então vamos deixar que Deus faça os seus planos para nós. Deus irá nos conduzir e jamais irá abandonar os seus filhos, de maneira, amado, que Ele está pronto a nos ouvir. Ele tem apresentado a cada um de nós a sua vontade, por meio da palavra, por meio da Bíblia. A Bíblia é a fonte principal de revelação de Deus para nossas vidas. Todavia, a constante necessidade do cristão de, muitas vezes, de buscar em fontes desconhecidas o afasta da presença de Deus. Muitas vezes o cristão ele tem afastado-se da presença do Espírito de Deus quando ele busca em lugares onde o Espírito de Deus não está.
Mas se nós nos colocarmos na presença do Espírito, mediante o Espírito, Deus opera através do seu povo, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Mas muitos, amados, não se submetem ao Espírito de Deus. Muitos querem dirigir-se a si mesmo e por isso não recebe o glorioso dom do Espírito de Deus. Unicamente é dado esse Espírito através daqueles que buscam com humildade, aqueles que humildemente entram na presença de Deus, que estão atentos às palavras da Sagrada Escritura, que deixa que as palavras o guiem através da graça concedido através do Espírito de Deus. Sabemos, amados, que não há limite à utilidade de uma pessoa que o faça muitas vezes as coisas erradas, pois muitas pessoas têm praticado erro. Até muitas vezes temos nos afastado da verdade, pois temos dado a oportunidade, a ganância dos nossos corações. Desejamos muitas vezes satisfazer o nosso próprio ego. E isso tem nos afastado da operação do Espírito Santo. Tem afastado o Espírito Santo da nossa alma. E a nossa vida se afastando da própria presença de Deus por inteira. Então precisamos consagrar a Deus em nossos corações. Nós conhecemos a história de Abrão, chamado o pai da fé. Na vida de Abrão encontramos um bom exemplo da aplicação prática dessa verdade. Ele humildemente esperou a orientação de Deus pela fé a Abrão quando foi chamado. Ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. É isso que está no livro de Hebreus 11, verso 8. Cristão não deve abandonar a fé, amado. Cristão não deve estagnar-se em seu chamado. Nós conhecemos que os cristãos venceram por meio da fé porque se submeteram à vontade de Deus. Precisamos nos submeter a esta vontade, amado. Precisamos seguir os passos do Senhor. Conhecemos a história de Mateus. Mateus, ele era um cobrador de imposto. Mas quando o Senhor Jesus passou por ele e disse para Mateus: levanta-se e segue-me, Mateus não pediu ao Senhor prestação do seu serviço, ele não pediu o salário certo, igual, ele não pediu garantia que iria receber o salário equivalente que ele recebia como cobrador de imposto, sem questionar, sem hesitar, simplesmente movido pela fé, Mateus seguiu a Jesus. E desde então ele se tornou um discípulo do Senhor. O mesmo poderá suceder com cada um de nós. Podemos nos tornar discípulo. Podemos atender o chamado. Quando Jesus nos chamar, nós iremos compreender o chamado para sermos um mordomo cristão, para exercitarmos a nossa fé. Então, amados irmãos, o maior objetivo do homem é ser feliz, ter uma vida satisfeita. Porém, obter a realização pessoal por meio do materialismo
não nos fará alcançar o nosso objetivo. O ser humano só pode ser feliz se ele tiver Deus em seu coração. Se Deus estiver por meio do Espírito Santo habitando no coração do ser humano, ele poderá ter grandes realizações. Ele poderá ter posse, sim. Ele poderá ter riqueza, sim. Ele poderá ter propriedade, sim. Mas tudo isso não irá afastar da presença do Espírito de Deus. As pessoas sabem que isso é verdade, mas continua em sua obsessão por posse. Vejo que muitas vezes minha própria alma me leva a afastar-me muitas vezes e a sucumbir às tentações. Muitas vezes me leva a aderir aos próprios valores do materialismo. No entanto, amado, a aquisição de Deus continua. Ele continua nos chamando para sermos bem-aventurados. Ele quer nos dar bens que nos produz felicidade, que nos dá satisfação. Mas Ele quer que nós venhamos obedecer simplesmente entregando a Ele a nossa vida. Mas em vez disso, cada um de nós busca mais e mais a ganância, nos afastamos da presença de Deus. E isso acaba produzindo dentro de nós problemas até com a história da própria humanidade. Nós conhecemos a história do jovem rico, o qual se afastou de Jesus infeliz e abatido e desanimado por não ouvir nem obter o que queria. O jovem era rico e os valores materiais haviam lhe cegado a visão espiritual. E quanto de nós, amados, temos nos associado à própria riqueza deste mundo e temos permitido que haja um enfraquecimento da nossa fé. Muitas vezes, a riqueza material nos dá uma falsa impressão de bem-estar, mas uma satisfação transitória. A verdadeira satisfação e felicidade na vida das pessoas é quando ele tem dentro de si a presença do Espírito de Deus. Você pode possuir grande riqueza, mas se você não tem a presença do Espírito de Deus, esta riqueza irá levar você à ansiedade e à depressão, e também trará problemas dentro da tua alma, causará dores físicas, dores de cabeça, transtorno de personalidade, fará você ser uma pessoa narcisista. O que é narcisismo, presbítero? É pessoa que ama a si mesmo, ama-se a mais a si mesmo do que a outras pessoas. Esse é um comportamento antissocial. O narcisista, ele ama somente a si e leva essa pessoa a ser um cristão materialista. Em outra palavra, leva ele a ser um cristão orgulhoso, uma pessoa cheia de vaidade, pois ele coloca muitas vezes todos os seus bens, a sua posse, a sua riqueza, acima de todo a sua vida espiritual. E a sua espiritualidade passa a sofrer um desgaste. Contudo, amados irmãos, precisamos
beber da água da vida. Precisamos saciar a nossa sede espiritual, beber a água que Jesus oferece, que está no livro de João, capítulo 4, versículo 17. Reflita, amados, sobre o Evangelho da vida e não sobre o Evangelho de prosperidade, mas reflita sobre o Evangelho da salvação. Busque essa salvação. Não viva correndo atrás do Evangelho da prosperidade, que é o Evangelho que tem desviado os fiéis da vida da salvação. Esse é um falso ensino, amados. Eu não estou dizendo que você não deve prosperar, mas não coloque a prosperidade acima da tua salvação. Não permita que os falsos ensinos contaminem a sua alma, mas busque primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos será acrescentado: a prosperidade material, a vida financeira abundante. Tudo isso Deus irá te conceder se você for fiel à sua palavra. Muitas vezes o pecado ele tem nos rodeado de tão de perto, tem nos tornado ganancioso. Pessoas gananciosas acabam se tornando pessoas vaidosas e acabam muitas vezes se tornando pessoas até narcisistas. Se procurarmos a origem dos nossos problemas, amados, não devemos submeter as pessoas, muitas vezes, levando as pessoas a acreditar que eles são os problemas da nossa vida. Os problemas da nossa vida é a ganância, o amor pelo poder. Você pode se libertar disso através do domínio próprio. Desenvolva a sua fé. Entre pelo caminho da vida. Toma posse do caminho da vida e vença os obstáculos. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que Deus vos abençoe, amados.